Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Heller e, enfim, criei esse canal no YouTube pra eu poder dar aula pra vocês e entender a matéria, porque na minha cabeça dando aula faz mais sentido. E o conteúdo de hoje vai ser gramática, que vai ser sujeito, predicado e transitividade verbal. Então é isso. Vamos lá. Eu vou começar primeiro explicando o que é o sujeito. O sujeito é nada mais, nada menos do que o objeto da frase. É sobre o que está sendo falado, certo? Vamos lá. O Paulo, ele comeu abacaxi. Então, de quem? De quem que a gente está falando? A gente está falando do Paulo, entendeu? Esse é o sujeito. O sujeito vai ser sempre a pessoa ou a coisa sobre o que a frase está falando, sobre o que é a sentença, né? Frase não. Sobre o que é oração, pode ser frase também, enfim. Mas é basicamente isso o sujeito. É bem simples. E tem algumas classificações. Ele pode ser simples, pode ser composto, pode ser oculto, indeterminado ou uma oração sem sujeito. Ok? Vamos lá. O sujeito simples. Ele só tem um núcleo. O que é isso? Ele só tem, tipo, uma pessoa. Vocês vão entender. O vizinho está me chamando. Quem que é o sujeito? É o vizinho. Ou seja, se estivesse no plural, ainda assim teria só um núcleo, porque seriam os vizinhos. Quem que tá chamando é os vizinhos, ou seja, uma palavra só. Ou seja, só um núcleo. Deu pra entender? A gente não precisa do artigo, então o núcleo vai ser sempre, tipo, a palavra em si. Tipo, o vizinho está me chamando. Quem tá te chamando? O vizinho, mas a gente não precisa do artigo, só falar vizinho. Deu pra entender? Eu não sei se eu confundi alguma coisa assim. Então esse é o sujeito simples, é quando eu só tenho um núcleo. Agora, o sujeito composto. Pronto, o sujeito composto é porque tem mais de um núcleo. Minha mãe e meu irmão amam chocolate. Minha mãe e meu irmão. Quem que são os sujeitos? Mãe e irmão. Tem dois núcleos. Então, toda vez que tem dois ou mais núcleos, vai ser um sujeito composto, tudo bem? Então, vamos lá. Sujeito simples, um núcleo só. Sujeito composto, tem dois núcleos, tudo bem? Sujeito oculto. Ele não aparece explicitamente, mas pode ser identificado pelo seu contexto ou forma verbal. Ou seja, estamos muito felizes com a novidade. Vamos lá, estamos muito felizes com a novidade. Tem um sujeito? Quem que é a pessoa do sujeito? Poxa, não fala que a Adriana tá feliz com a novidade, fala estamos. Então, quem vai ser sujeito? Tá implícito. Se estamos, então, se é nós estamos. Ok? Ah, então ele tá oculto, esse nós tá oculto. Porque não falou nós estamos, falou só estamos. Ou seja, tá oculto o quê? O nós. Então, vai ser um sujeito oculto. Ok? Tudo bem? Então, estamos muito felizes. Ou, sei lá, vou colocar fiz abacaxi grelhado. Então, qual que é o sujeito? O eu, porque tá implícito, entendeu? Eu fiz abacaxi grelhado. Deu pra entender? Tá oculto. Vamos lá. Ele pode ser indeterminado. O que é isso? Ele não pode ser identificado nem pelo contexto, nem pela forma verbal. Ou seja, vive-se bem aqui. Entendeu? Não dá pra saber nem pelo contexto verbal, nem pela forma verbal. Então, ele é indeterminado. A gente não sabe qual é o sujeito. Então, vive-se bem aqui, entendeu? Enfim, eu acho que dá pra descobrir de outras formas. Depois eu coloco outros exemplos aí. Enfim, é basicamente isso. O indeterminado a gente não consegue saber qual que é, entendeu? Tem, mas a gente não faz ideia qual que é. Não tem como saber pelo contexto. Ok? E uma oração sem sujeito. O que é isso? Ela é uma oração com um verbo impessoal. O que é isso? Ó, fenômeno da natureza, verbo impessoal. Choveu, relampagou, verbo impessoal. Vamos lá. Choveu a semana toda. Não tem sujeito, porque choveu é verbo impessoal. Então, para entender esse conteúdo, sugiro também dar uma estudada em verbos impessoais. Sujeito, tá bom aí? Tudo bem? Tudo certo? É isso. Vamos passar para predicado. Vamos lá. O que é o predicado? O predicado é o que se fala do sujeito. Então, vamos voltar para o nosso primeiro exemplo. Paulo comeu abacaxi. Se a gente sabe que Paulo é o sujeito, o que está falando sobre o Paulo? Que ele comeu abacaxi. Então, qual que é o predicado? Que é o que está falando do sujeito, que ele comeu abacaxi. Então, o predicado é comeu abacaxi, entendeu?
Predicado, ok. Predicado, assim, tem um sujeito, mas que sobrar o predicado. Eu faço, essa é a minha lógica. Tá, tem classificações também. Essas aqui são um pouquinho mais difíceis, mas vocês pegam. Essa aqui é de boa. Predicado nominal, verbal e verbo nominal. Vamos lá. Predicado nominal. Você lembra do quê? De nome. Quando a gente lembra de nome, a gente lembra de substantivo, a gente lembra o quê? De adjetivo. Então, é basicamente isso. É um predicado com verbo de ligação e que demonstra o estado ou qualidade. Meu Deus, o que é verbo de ligação? Ser, estar, permanecer, continuar. Se eu fosse vocês, no resumo que eu vou deixar aqui no final, vai ter alguns exemplos de verbo de ligação. Mas se você já percebeu um verbo de ligação, você já pode já até raciocinando. Será que é nominal? Vamos lá, um exemplo. Luiz está feliz. Vamos lá, Luiz está feliz. Quando a gente, um predicado nominal, ele indica um estado ou uma qualidade. Então, o Luiz, ele está feliz. Esse estar, ele é um verbo de ação? Esse estar tá praticando alguma coisa? Indica um estado, não tá? Ele está feliz. Então, é um predicado nominal. Por quê? Porque o foco ali tá no feliz, que é como ele está. Ele está feliz, ok? Tudo bem? Então, qual que é esse predicado? É um predicado nominal. Tudo bem? Então, o Luiz está feliz. Predicado nominal. Predicado verbal. Ele não tem um verbo de ligação, porque ele vai ter um verbo de ação. Ou seja, o foco vai estar na ação. Eu comi muito ontem. Eu comi muito ontem. Ou seja, eu comi. Tá indicando a ação. Eu realmente comi. Eu comi muito ontem. Tá indicando o verbo de ação. Tudo bem? Então, ele não tá falando do estado, nem uma qualidade de mim ou do que eu tô fazendo, de mim, entendeu? Então, eu comi muito ontem. Ou seja, eu tô fazendo a ação, eu tô comendo muito, tudo bem? Predicado verbo nominal. Ele não tem verbo de ligação e, meu Deus, esse predicado tem 2 núcleos. É um verbo de ação e a qualidade ou estado. Simples, presta atenção. Sara chegou cansada. Sara, ela chegou, ou seja, ela praticou a ação de chegar. Ok, temos o verbo de ação. Cansada. A Sara, ela chegou cansada, ok? Então, ela chegou, ela praticou a ação de chegar, mas ela também indica o estado, porque ela tá cansada. Então, esse é um predicado verbo nominal. Tudo bem? Então, a gente fechou o conteúdo de sujeito e predicado. Agora, falta transitividade verbal. Esse aí é o mais chato. Mas, enfim. Vamos lá para o nosso último. O que é um verbo transitivo? Melhor, vamos começar do intransitivo. O que vai ser uma intransitividade verbal? O que é isso? O verbo, ele não precisa de um complemento para você ter o sentido completo dele. Ou seja, vamos lá, um exemplo. A minha avó morreu. Eu não preciso saber do que ela morreu, como ela morreu, pra eu saber que ela morreu. Eu tenho sentido completo, que ela morreu, entendeu? Milena nasceu. Não preciso saber como a Milena nasceu, se foi de cesárea, não sei o que, não. Eu já tenho sentido completo, que a Milena nasceu, entendeu? Então a gente não precisa de um complemento, a gente não precisa saber como, a gente não precisa saber, entendeu? Só se você for Maria Fifi, aí precisa. Enfim, vamos lá. Simples, acho que intransitivo. Vamos lá, transitivo. Aí que pega. A gente precisa de um complemento para entender. E ele é classificado em 3: direto, indireto e direto e indireto. Vamos lá. Transitivo direto. Exemplo. Comprei um ótimo livro. Eu preciso de entendimento para entender uma frase transitiva. Ou seja, comprei um ótimo livro. Se você falasse, comprei. Ué, tá, massa. Comprou o quê? Comprou o quê? Então eu preciso saber o que precisa. Então, é um transitivo direto. É uma frase é um verbo transitivo, perdão. Verbo transitivo direto. Porque eu preciso saber o que a pessoa comprou para eu ter o sentido
da frase, porque senão não vai fazer sentido, entendeu? Comprei o quê? Um ótimo livro. Ele não vai ter preposição, tudo bem? Então, pra gente saber se é direto, a gente vai perguntar o que você comprou ou quem, entendeu? Tipo, o que ou quem. Só gravar isso, tudo bem? Indireto. Maria gosta de brigadeiro. Maria gosta. Massa. Gosta do quê? Maria gosta de brigadeiro. Peraí, ó. Perguntei um negócio aqui. Do quê? Então, essa é a pergunta que a gente vai fazer para um transitivo indireto. Porque tem a preposição, precisa de uma preposição. No caso, de. Aqui, de brigadeiro. Maria gosta de brigadeiro. Então, do que ela gosta? Então, quando a gente for perguntar para um verbo indireto, a gente vai perguntar de que ou para que. Tudo bem? Massa. O direto e indireto vai ser as duas. Presta atenção. Helena convidou seus alunos para um churrasco. Helena convidou. Convidou quem? Ou o quê? Ah, convidou seus alunos. Pronto. Convidou seus alunos. Para. Para o quê? Para um churrasco. Entendeu? Então, a gente tem, mesmo a gente perguntou quem, né, pro convidou, e ali o para, a gente perguntou que para quê, né, para um churrasco. Então, é direto, ao mesmo tempo que é direto, porque a gente pergunta quem convidou, a gente também pergunta para que ele convidou. Então, pode ser direto, indireto, tudo bem? É isso. Isso que é transitividade verbal. Acabou a videoaula de hoje. Estudem, copiem agora o resumo que eu vou deixar aí. E, por favor, copiem e estudem. É isso, galera. Foi.